Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Eu sou Leandro Stoliari e vou te acompanhar nessa edição. Com a atual política de privacidade, o WhatsApp pode pegar informações não criptografadas dos usuários para oferecer os mais variados produtos e serviços. E não é só. O aplicativo consegue saber se alguém terminou um relacionamento ao deixar de conversar com determinada pessoa. E a partir daí, passa a enviar publicidade, por exemplo, de autoajuda ou de pacotes para viajar sozinho. Nos últimos anos, a integração da tecnologia em nossas vidas trouxe não apenas comodidade e conectividade, mas também uma preocupação com a privacidade e proteção de dados pessoais. Recentemente, o Ministério Público Federal e o Instituto de Defesa do Consumidor tomaram uma posição firme em relação a uma das maiores plataformas de comunicação do mundo, o WhatsApp, operado pelo Grupo Meta. A ação civil pública busca uma indenização de mais de R$1,5 bilhão por ter violado direitos dos usuários brasileiros, com mudanças na política de privacidade do aplicativo. Como a plataforma teria violado dados pessoais dos brasileiros? Como esse caso pode impactar a proteção de dados no país? E as responsabilidades legais das Big Techs quando ocorrem esses vazamentos? O JR 15 Minutos de hoje discute essas e outras questões com Camila Leite Contre, coordenadora do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada, Leandro. É um prazer estar aqui representando a voz dos consumidores. E quem nos acompanha nessa entrevista é Ari Peixoto, repórter do Jornal da Record. Essa é a maior ação judicial da história do Brasil no campo da proteção de dados, Ari. Olá, Leandro. Olá, doutora Camila. Obrigado. Leandro, é isso mesmo. Em um processo sem precedentes na história da privacidade de dados no país, o Ministério Público Federal e o IDEC entraram com essa ação para que a plataforma seja condenada a pagar uma indenização de R$1,7 bilhão por danos morais coletivos, entre outras obrigações. As autoridades questionam, por exemplo, a mudança da política de privacidade do aplicativo feita em janeiro de 2021, em plena pandemia da Covid-19. Poucas pessoas se lembram desse aviso que invadiu as telas dos celulares, mas o texto deixava claro que o usuário deveria aceitar as mudanças para continuar usando o aplicativo. O caso ainda será julgado na Justiça Federal. Eu queria saber, doutora Camila, a empresa violou os direitos dos usuários do aplicativo ao forçar essa adesão às novas regras? Ari, esse é o ponto central. Houve um pedido de consentimento das pessoas para aceitar essa mudança da política de privacidade, mas na verdade não havia uma opção, era pegar ou largar. Afinal, se você não aceitasse essa mudança, você não poderia continuar usando o aplicativo. E lembrando que a população brasileira é extremamente dependente do WhatsApp para realizar negócios, para conversar com familiares, ainda mais naquele contexto de pandemia, né? Agora, doutora Camila, além da indenização, o Ministério Público Federal e o Instituto de Defesa do Consumidor têm pressionado a plataforma a melhorar a transparência, garantindo a privacidade dos usuários, é isso? O que pode ser feito nesse caso? Exatamente. Um outro grande problema no caso foi que, além de forçar o consentimento, as informações sobre as mudanças da política de privacidade não estavam claras, não estavam nítidas para as pessoas, que não compreendem a dimensão. Então, o principal problema nesse caso é que há compartilhamento de dados do WhatsApp para outras empresas do Grupo Meta para fins de publicidade. São aqueles dados não criptografados, ou seja, são aqueles dados que não estão em conversas pessoais, mas ainda assim dizem respeito a muitas intimidades nossas. Doutora, fala-se em 150 milhões de usuários do WhatsApp no Brasil. Esse número é real? E quais seriam as consequências para os usuários da plataforma se essas exigências não forem atendidas e o compartilhamento de dados continuar? Ari, ótimas perguntas. Primeiro, 150 milhões é o número conservador que a gente usa de usuários do WhatsApp. Afinal, a população brasileira tem 220 milhões de pessoas e a gente sabe que o WhatsApp é o aplicativo dominante de utilização de mensagem, o que inclusive é incentivado pelo fato de que não gasta em nossa internet, né? Então faz parte de que a gente aproveite para usar as funcionalidades do aplicativo. A sua segunda pergunta seria um grande problema caso isso não fosse resolvido. Na verdade, já está sendo um enorme problema que isso está acontecendo desde 2021 e esses dados não criptografados estão sendo compartilhados para fins de lucratividade da plataforma em prejuízo à privacidade dos consumidores. Lembrando que, na União Europeia, isso não acontece. Na União Europeia, o WhatsApp já foi condenado para não fazer isso e os cidadãos europeus não têm esses dados compartilhados. Então, o que a gente vê é que os cidadãos brasileiros estão sendo tratados como cidadãos de segunda classe.
Então, se isso continuar, essa ilicitude vai continuar acontecendo e a plataforma vai continuar lucrando às nossas custas. Eles deveriam pagar por isso, né, doutor, ou não? Exatamente, assim, na União Europeia tem uma discussão sobre isso, na verdade, que existe uma modalidade que chama ou você consente ou você paga. E, na verdade, isso está sendo questionado na União Europeia, porque essa opção de pagar mensalmente ou fornecer forçosamente os dados continua não sendo uma escolha que é uma escolha real para os consumidores. A Meta é dona do WhatsApp, mas também é dona do Instagram, do Facebook, e ela cruza a informação que ela consegue no WhatsApp com essas outras plataformas. E aí direciona anúncio e conteúdo pago em todas as plataformas. O impacto dessa ação é gigante, né? Exatamente, é o impacto do cruzamento de dados utilizado em várias plataformas ao mesmo tempo, e a Meta tem essa super vantagem de ter várias empresas atuando em mercados muito parecidos e complementares, né, nesse ecossistema digital, tendo as redes sociais Facebook, Instagram, o Threads também, né, e o WhatsApp como serviço de mensageria privada, e a gente tem até a sensação de que o WhatsApp é privado, porque tem criptografia, mas aí a gente esquece que tem essa dimensão de compartilhamento dos dados não criptografados, que retroalimenta o Instagram e o Facebook. Essa indenização que está sendo exigida pelo MPF, pelo IDEC, ela é proporcional a valores que a União Europeia já fez e condenou a plataforma a pagar na Europa. Eu queria saber da doutora como é que as condenações anteriores, por motivos parecidos com esse, impactam as demandas legais e contra a plataforma em outras regiões. Quer dizer, o que o IDEC e o MPF estão fazendo é pegar aquilo que a União Europeia cobrou, botou em cima do WhatsApp e transformaram para reais. É assim que funciona em todas as regiões do mundo, doutora? Não necessariamente. Nesse caso, como os fatos são muito parecidos da União Europeia, a gente utilizou a base de cálculo feita lá. Então, compreendendo que a lucratividade da plataforma num país afeta a lucratividade mundial da plataforma. Então, considerando a semelhança de fatos, o que a gente fez foi fazer uma proporcionalidade. Se na Europa teve uma multa X proporcional à quantidade de população europeia, a gente fez um cálculo proporcional à população brasileira, já que a lucratividade vai ser distribuída nesse grupo econômico da Meta. Afinal, a gente sabe que entra no cálculo das plataformas o recebimento de algumas multas. Então, tem que ser uma multa efetivamente dissuasória, que impeça ela de futuramente tomar uma decisão mercadológica em que vale a pena cometer um ilícito, já que o valor futuramente a ser pago por eventual multa, que vai demorar muito para acontecer, né? Mas aí que essa multa seria muito baixa. Quais são as responsabilidades das Big Techs em relação à transparência e ao consentimento dos usuários nesse cenário no Brasil? O que acontece aqui hoje é que não existe uma regulamentação definida, né? Nós temos a Lei Geral, então ela traz balizas muito importantes para como o tratamento de dados deve acontecer. E além disso, vale lembrar que o Código de Defesa do Consumidor também é aplicado a plataformas digitais. Então, se temos práticas abusivas, elas podem ser condenáveis por parte de plataformas. Mas aprofundando um pouquinho mais isso, a LGPD, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela coloca como um dos deveres das empresas que tratam dados a transparência. Então, garantir efetiva informação de como o tratamento está sendo realizado, para qual finalidade específica e sob qual base legal o tratamento está sendo realizado. Uma das bases legais é justamente o consentimento. E para o consentimento ser válido, ele precisa ser livre, ou seja, não obrigar a pessoa a aceitar numa situação que praticamente não tem como negar, e tem que ser informado, o que retroalimenta com esse dever de transparência. Agora, doutora, o projeto de lei 2630, que está empacado na Câmara, vai e não volta, que é o projeto que defende a regulamentação desses gigantes da tecnologia, ele também seria um avanço em relação à LGPD, né? Ari, você traz ponto bem interessante, porque, sim, essa conduta institucionalizada de plataformas de serem pouco transparentes traz a discussão de que, em primeiro lugar, a gente tem que implementar as leis já existentes, como a LGPD e o Código de Defesa do Consumidor. Isso não tem sido feito de maneira suficiente, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, de qualquer maneira, isso poderia ser complementado para regras mais específicas da realidade digital, que inclusive traria mais segurança jurídica para as empresas compreenderem o limite em que elas podem ir. O presidente Lula deu uma entrevista na terça-feira ao Jornal da Record e ele defendeu a regulação dessas gigantes da tecnologia. Eu quero te dizer com muita veemência, não é possível essas empresas continuarem ganhando dinheiro, disseminando mentiras, disseminando inverdades, fazendo provocação, campanha contra a vacina, campanha favorável a isso, campanha favorável a aquilo, sem levar em conta, nenhum compromisso com a verdade.
mas eu sou favorável a que a gente tenha uma regulação urgente. Além do uso de dados pessoais para publicidade personalizada, as empresas de tecnologia, redes sociais, muitas vezes, não se esforçam para combater a desinformação e a disseminação de fake news. Porque elas também lucram com isso, doutora? Com certeza. Engajamento na plataforma é lucro. E disseminação de desinformação, a gente sabe que são posts muito clicados na internet. Então, a gente precisa, assim, combater como a desinformação faz parte desse modelo de negócios perverso das plataformas, em que quanto mais cliques, maior lucro, e também pensar numa solução estrutural para isso tudo, considerando que essas plataformas têm um poder não somente econômico, mas quase que um poder político para influenciar eleições. A gente efetivamente precisa de uma regulação para dominar e limitar o poder das big techs, para que os benefícios do uso das redes sociais seja sentido, mas que os malefícios sejam controlados. Agora, doutora, tem um outro ponto que gerou discussão, que foi uma solicitação que a Meta fez. A empresa simplesmente queria aperfeiçoar e treinar seus modelos de inteligência artificial usando dados públicos compartilhados por nós nas nossas redes sociais, e o que viola a legislação brasileira. Mas essa coleta acabou sendo suspensa por determinação da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Que itens nessa lei estavam sendo descumpridos pela Big Tech, doutora? Ari, inclusive nesse caso o próprio IDEC atuou. Foi o IDEC que notificou a ANPD, assim como a Secretaria Nacional do Consumidor e também a Autoridade Concorrencial, pelos problemas que a Meta está cometendo. E aí vale lembrar que isso é um problema estrutural, não só da Meta, mas de várias Big Techs, de impor condições abusivas às custas da privacidade dos consumidores. Nesse caso, a gente está falando de uma mudança da política de privacidade da Meta, então impactando especialmente o Facebook e o Instagram, nesse caso não necessariamente o WhatsApp, e dizia respeito, então, à utilização, como você bem falou, de dados que a gente posta nessas plataformas para fins de treinamento de inteligência artificial. As críticas e os questionamentos legais foram que isso ocorreu sem o consentimento das pessoas. A plataforma alegou que seria de seu legítimo interesse tratar os dados de pessoas para fins de treinamento de algoritmos. E seria muito desproporcional considerar que é um legítimo interesse da plataforma. Afinal, isso diz respeito também aos direitos dos titulares de dados, dos consumidores, que não foram bem equilibrados nessa decisão mercadológica. Então, a decisão da ANPD de fazer uma medida preventiva, uma medida cautelar, foi muito acertada. E esperamos que essa decisão seja confirmada numa decisão final também. Havia o risco real de vazamento de dados nessa decisão, nessa solicitação que a Meta fez, doutora? Por um lado, sim, poderia ter a preocupação com vazamento de dados, mas não somente. Uma das preocupações também seria o uso de dados dessa plataforma para retroalimentação do seu poder econômico, a ponto da gente não conseguir ter competidores no mercado que poderiam inovar, inclusive ser mais protetivos da privacidade de consumidores enquanto fornecem serviços de inteligência artificial. Agora, o embate entre o governo e as Big Techs, a gente já falou aqui, acontece também em outros países. Nos Estados Unidos, a Casa Branca afirma temer pela segurança de dados dos usuários do TikTok. Já o governo chinês, país onde a plataforma foi criada, trata o assunto como perseguição. De qualquer maneira, o presidente norte-americano Joe Biden sancionou um projeto de lei que aprova o banimento da rede social caso a empresa chinesa não encontre um comprador estrangeiro. Cenário que ainda pode mudar por causa da eleição presidencial americana, a gente sabe, prevista para novembro desse ano. A questão é a seguinte: um projeto como esse pode ser replicado no Brasil, doutor? Por enquanto, a gente não tem um aprofundamento desse tipo de discussão, mas vale lembrar que como as plataformas digitais atuam transnacionalmente, ou seja, internacionalmente, às vezes os países interpretam isso como uma medida de proteção do próprio país também, como é o caso dos Estados Unidos. Mas vale lembrar que os Estados Unidos também têm seus interesses comerciais. Afinal, as grandes plataformas de tecnologia são sediadas lá nos Estados Unidos também. Então, a princípio, o Brasil não está nessa discussão de geopolítica de empresas de tecnologia, mas o Brasil tem avançado cada vez mais e tem sido uma referência na América Latina em termos de pensar o avanço de regulações de plataformas digitais, que esperamos que aconteça logo de maneira responsável e protetiva de consumidores. Agora, doutora, levando em consideração esse cenário de vazamento de dados dos usuários, principalmente para publicidade personalizada ou paga, existe alguma forma de se proteger ou essa responsabilidade é exclusivamente das plataformas? Na prática, a gente pode se proteger seguindo esse passo a passo custoso de como fazer essa negativa do compartilhamento de dados.
O site do IDEC tem o passo a passo de como fazer isso em relação à política de privacidade do WhatsApp, o compartilhamento de dados para o seu grupo econômico, e também em relação às plataformas da Meta para treinamento de inteligência artificial. Mas vale dizer que a população também pode pressionar as autoridades para que isso seja resolvido e elas sejam protegidas, sem estar sofrendo o ônus de a toda maneira tem que proteger sua privacidade, tendo que ir atrás de uma maneira muito difícil. Muito bem, chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação de Camila Leite Contre, coordenadora do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do Instituto de Defesa do Consumidor. Doutora Camila, muito obrigado. Obrigada, Leandro. Foi um prazer estar aqui representando o IDEC. Até uma próxima. E agradeço também a presença do repórter do Jornal da Record, Ari Peixoto. Ari, valeu, hein? Valeu, Leandro. Obrigado a você. Obrigado, doutora Camila. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Lograto. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Alvenda. Direção editorial, Tiago Contreira. E vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Eu te aguardo no próximo episódio. Até lá!